da articulação para melhorar o nosso debate, tem mais detalhes, porque após a sessão do Congresso Nacional, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, já citado pelo Pacheco, se reuniu com o presidente Lula e afirmou que o petista precisa melhorar a articulação política entre o Planalto e o Legislativo. Apesar das derrubadas, Jacques Wagner disse ter considerado a sessão de ontem como vitória, já que matérias orçamentárias de interesse do governo foram mantidas. Já o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, defendeu uma reforma ministerial e uma mudança geral no PT para o enfrentamento da oposição nas ruas e nas redes sociais. Segundo ele, olha só, é preciso evitar a acomodação e a sensação de que está tudo bem, pois se estivesse tudo bem, Lula estaria com 80% de aceitação. José Guimarães disse ainda ser necessário repensar a estratégia de comunicação, pois o país está dividido. Ou seja, aconteceu a sessão no Congresso, Acácio. O líder do governo no Senado foi encontrar com o presidente para ver como é que ia ser, saiu falando que estava tudo certo. Não, no saldo é vitorioso o nosso trabalho, enfim. Já o José Guimarães foi um pouco mais sincero, já falou da porta para fora que a articulação não está boa, a gente tem que repensar aqui, inclusive, a formação, a composição dos ministérios, melhorar a comunicação, para melhorar a aceitação do presidente. Como é que você está vendo o movimento aí dos líderes do governo na Câmara e no Senado, dentro de tudo isso que a gente estava discutindo aqui, como trazer o Pacheco? Koba, inegavelmente a articulação do governo com o Congresso é ruim. E por que a articulação do governo com o Congresso inegavelmente é ruim? Porque o governo tem perdido sistematicamente votações, especialmente na Câmara dos Deputados, e isso reverbera um prejuízo político. Mas você citou o Capeza aqui da casa, eu vou citar o Vampeta, que também é um comentarista da casa. Dois corintianos, porque quando ele jogava no Flamengo, o Vampeta teve uma frase célebre que disse: eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. É um pouco do que aconteceu na votação das saidinhas. Foi um veto combinado e uma derrubada combinada deste veto pelo Congresso Nacional. Presidente Lula, para jogar para sua torcida, tinha que vetar, e o Congresso Nacional, para jogar para os seus eleitores, tinha que derrubar esse veto. Não é um indicativo das relações do Congresso com o Poder Executivo, mas, obviamente, é uma demonstração que Poder Executivo e Congresso não falam a mesma língua, e todas as outras votações demonstram. O governo precisa melhorar essa relação. Dieguito bem disse aqui. O ministro Alexandre Padilha, que é responsável por este trato, já não é mais respeitado pelos parlamentares. Então há necessidade de reforma. Você acha que foi um deslize do Zé Guimarães falar da porta para fora, publicamente, a respeito de uma fragilidade do governo, que é a interlocução com o Congresso Nacional? Foi ali uma exceção à sua experiente carreira política? Ou você acha que tem algo por trás disso daí, ô Diogo da Luz? Você acha que ele está querendo passar uma mensagem para os outros partidos aliados, principalmente os do Centrão? De repente a gente pode ter uma reforma ministerial, de repente quem está no governo pode não estar mais, já que não votam com a gente. Como é que você leu a mensagem pública do José Guimarães? Eu acho que ele quis passar uma mensagem para o presidente da República, dizendo assim: olha, presidente, deixa a coisa comigo que eu resolvo, porque esses caras não estão resolvendo, eu sou melhor que eles, quero mais cargos que eu possa decidir. Para mim é esse o interesse dele, mas eu vejo de uma forma diferente essa coisa toda. Para mim, é muito bom que o Congresso esteja percebendo que ele tem independência. E não é de hoje que isso acontece, não é só desse governo. O Congresso não pode ficar refém de executivo como era anos e anos atrás. O Congresso que faz as leis, esses assuntos são do Congresso. E aí eu concordo com o que disse o Acácio. O presidente da República vetou, na primeira vez, quando teve oportunidade, as saidinhas para dizer: eu não concordo com isso, mas façam o que vocês quiserem, o que acharem melhor, porque a legislação é com vocês. Apenas não me envolvo nisso, trazendo veto. E não vai reclamar agora. Tanto é que não teve nenhuma reclamação contra a Maria do Rosário. Vão dizer: mas é porque ela é candidata. Mas o Fábio Contarato não é candidato, ele deverá ser candidato ao governador. Mas é porque ele é delegado de polícia, né? Ruim pro delegado. Mas o PT não tomou providência nenhuma com relação a isso. O PT liberou a bancada, a demonstração clara de que o Executivo não fazia questão, ele deixou isso com o Congresso tem que ter autonomia. Agora, vale lembrar que eu sou daqueles que quer impunidade zero, quero tolerância zero
quero todos os bandidos presos. Mas essa lei das saidinhas, essa mudança da lei das saidinhas, é um me engana que eu gosto. Tá cheio de deputado contando história diferente aí. Primeiro, não estão dizendo que ela, no rigor, é só para aqueles presos que já estão no regime semiaberto. Ou seja, podem sair todos os dias para trabalhar, para estudar e, portanto, se quiserem, para cometer crimes. A lei vinha sendo mal interpretada e as pessoas que estavam interpretando mal estavam cometendo crimes. E nós temos outros problemas muito maiores. Por exemplo, mais de 90% dos crimes violentos, nós não sabemos o nome do autor. Portanto, esses não estão presos, eles estão soltos cometendo crimes. A gente já entra no mérito aí sobre a saída temporária ou não. Vamos continuar, por enquanto, aqui na articulação política, porque foi uma semana, essa semana que vivemos, uma semana marcante para o governo. Não sei se 9 vetos derrubados, 9 vetos derrubados, não é isso, Pacheco? Sim. É um número que possa alguém sair como líder do governo no Senado dizendo que não, foi um saldo positivo, né? Não dá. Seu amigo Jacques Wagner, né, ô Pacheco? Vai lá. Gosto muito do Jacques, foi um excelente governador. Mas esse tipo, o cara toma 9 derrubadas de vetos na cabeça e sai falando que foi vitorioso. Isso é fake news. Fala, Lê. Acho que o ponto que você colocou, qual foi o recado? Para quem conhece a estrutura do partido, dos partidos trabalhadores, eles têm correntes internas. Não é? Vários PTs dentro do PT. Exatamente. São várias correntes internas. Então tem cada grupo lá dentro tem só... Tem umas famílias que tem mais, tem outros grupos que tem menos. E o último que saiu dele foi a formação do PSOL, que era praticamente os radicais que saíram e foram montar o PSOL. Então hoje o PT ainda tem as suas bases dentro. E o que acontece? Tem aquele grupo que está com o presidente da República, que faz parte do grupo do presidente, e esse pessoal novo que se elege e que está na liderança, que está querendo fazer a retomada do PT, a volta de um partido forte, ele não tem acesso. E aí como que ele faz a informação? Ele joga a público essa questão de que nós, como está perdendo, como a questão de articulação, justamente para provocar até a questão do próprio presidente, para que se olhe para a sua base interna do próprio PT. E também tem a questão do que o Acácio colocou. É meio cartas marcadas, porque assim, é que nem quando você tem um direito administrativo que você tem a obrigação de recorrer. É a mesma coisa, eu vou perder, então eu preciso fazer isso eu preciso ir mesmo sabendo da minha derrota. Então, ele combina de uma certa forma que pautas de costumes vão ser perdidas nesse governo, ele deixa perder o presidente, deixa perder para que outras pautas ele possa negociar como ganhas, em questão de reforma tributária e algumas coisas desse interesse. Eu vou até arremata o Acácio. Vou até pegar um gancho nisso, porque foram 9 vetos, mas todos os temas discutidos eram relacionados à segurança pública. E quando a gente pensa em segurança pública, há uma bancada vinculada à segurança pública no Congresso, e por mais que a grande maioria destes parlamentares também façam parte do Centrão, mas quando entra no tema específico, através do qual eles foram eleitos, através do qual eles tiveram votos, eles deixam de lado o aspecto fisiológico. Então, por isso que foram 9 derrubadas. E verdade seja dita, não dá pra gente esconder o fato que há um desconforto da população no tema segurança pública. Então, independentemente de ser PT, de ser PSOL, de ser PL, não dá, neste momento, para um deputado defender um tema contrário à segurança pública que permeia a vontade da maioria da população. Então, por isso que houve a derrubada. O disco é o mesmo, né? Segurança pública. Exato. Só muda o lado. Né? O lado do disco. Direita e esquerda. É o populismo de direita, o populismo de esquerda, e não se resolve a situação. Porque essa questão da saída especificamente só vai piorar a violência, não vai minorar em nada a violência. Para começar, você cria presos de 2 categorias. O preso que tem direito, porque aqueles que estão presos já continuarão a ter direito à saída temporária. E os que serão presos a partir de agora não terão direito à saída temporária. Então você cria 2 categorias, um preso de primeira classe e um preso de segunda classe. Isso dentro do sistema carcerário
vai explodir de uma vez o sistema. Já que entramos nesse mérito, vamos lá, Pri, explica pra gente essa questão envolvendo um debate dessa semana também, porque nós já tivemos uma decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu que essa norma, essa lei que extingue a saída temporária, ela tem natureza penal e, portanto, não poderia retroagir em malefício, né? Em prejuízo do réu, em prejuízo da pessoa que já está presa. Ou seja, só a partir dos crimes praticados a partir de agora é que haveria, portanto, uma prisão sem saída temporária. Quem já estava preso, quem está respondendo o processo, quem está sendo investigado, qualquer fato criminoso que tenha acontecido até antes dessa decisão, ainda alcançaria o benefício. Explica pra gente, Priscila. Manda um abraço pro PP que tá nos assistindo de casa, porque ele disse que era exatamente o contrário, né? O PP tá me devendo mais um Pix, Eu posso só fazer uma observação? O ministro André Mendonça escutou Nelson Kobayashi, porque ele vinha defendendo essa tese há meses aqui na Jovem Pan, dizendo que isso só seria aplicado para quem fosse preso a partir da promulgação da lei. Um abraço pro ministro André Mendonça, que está na nossa audiência. Um breve comentário. Ministro André Mendonça, que vem surpreendendo positivamente em matéria penal. Então, vamos lá. Só que esclarecer, como o Koba pediu que eu fizesse, né? Nós temos, para as leis penais, quando envolve liberdade, crimes, né, punições, a nossa Constituição, de fato, traz, né, a questão de não retroagir. Só que aqui a gente precisa fazer uma ponderação, Koba, em qual sentido, tá? A Lei de Execução Penal, ela trata, como bem fala, a execução das penas. E no artigo 1º, e é esse ponto que há uma discussão, ele diz que vai trazer as diretrizes para que essas penas sejam cumpridas. Então, existe um posicionamento que a gente não pode deixar de falar, que entende que essas normas são processuais. Claro que eu não filio desse partido, dessa situação, dessa defesa. Então, existe esse posicionamento onde essas normas não deveriam retroagir porque trata de forma do cumprimento dessas penas. Mas a nossa Constituição, quando ela fala de liberdade, né, quando a gente tem um artigo que é importantíssimo, no artigo 5º, lá no inciso 40, ele fala as leis penais de cunho que lidam com a liberdade, e aqui executando a própria liberdade ou não, porque a gente adota um sistema progressivo nessas penas, elas não devem, de fato, retroagir para os estudiosos do direito e que o povo entenda, né? Para que a nossa audiência entenda que aqui não é assim, ela é a favor ou nós somos a favor do crime. Existe um estudo para que se chegasse o nosso constituinte dentro de um Estado democrático de direito, para que o Estado não tenha força total sobre essas pessoas presas, que então essas leis tragam segurança jurídica para aqueles que já estivessem ou já estejam cumprindo pena diante de uma lei anterior. Para que isso? Imagine só, hoje a lei para você é essa, aí você está cumprindo pena, amanhã muda. E já é assim quando a norma beneficia, já traz problema na segurança da aplicação da norma. Imagina, Koba, se então fosse prejudicar o réu. Então, eu entendo que andou muito bem o ministro André Mendonça, eu acho que assim como o Koba já havia adiantado, a boa aplicação da nossa Constituição e da legislação infraconstitucional é de que essas normas, de fato, não retroajam para alcançar os presos que já tinham esse direito quando da confecção ou da mudança aqui recente que tivemos. Mas a gente, como disse a Priscila, Diego, a gente tem entendimentos contrários mesmo.